Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existem duas forças disputando nessa história que envolve João Batista e Herodes. A força da verdade, da palavra, que é a força expressa apenas por quem fala a verdade. Ele não tem o poder da força bruta, do poder político, nem nada assim. Apenas a força própria de ser daquele que está falando a verdade. De outro lado, temos a força bruta, o poder, o reinado, a violência, as armas. No entanto, a consciência da falta da verdade naquilo que faz. Notem que Herodes tinha tanta consciência de que estava errado que ele chega a dizer: é João Batista. Quando ouviu falar de Jesus, é João Batista. Ele ressuscitou. Mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Porque, como o texto sugere, Herodes estava errado e sabia que estava errado. Ele tinha medo de João Batista, porque João Batista falava a verdade. Ele gostava de João Batista, porque sabia que João Batista era justo e santo. Ele gostava de ouvir João Batista, apesar de ficar embaraçado com a palavra de João Batista.
Sabe o que é ter toda a consciência de estar errado? E querer ser fiel a uma palavra por um juramento que tinha feito diante das pessoas, um juramento vazio, sem sentido, oferecer a metade do reino por uma moça que fez uma dança que agradou, até a metade do reino, se comprometer com esta palavra sem sentido, submeter a consciência ao fazer uma coisa sabendo que estava errado e assim mesmo fazer, porque diz, eu prometi, tenho que fazer. Comprometido com a palavra da sua prepotência, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua ânsia de poder, da sua vergonha, do seu medo, e não se comprometer com a palavra da verdade. Eu repito, não é a palavra da verdade que todos conhecem e ele não. É a palavra da verdade que ele conhece. Sabia tratar-se de uma pessoa justa e santa, que dizia a verdade, apesar de ficar embaraçado ao ouvi-lo, porque a verdade nem sempre é apetecível, nem sempre é agradável. Às vezes tem contraindicações, às vezes tem efeitos colaterais, mas a verdade se impõe por ela mesma. João Batista vence com o poder da verdade. Aquela verdade que significa a razão da própria existência, do próprio ser. O ser humano é capaz da verdade, por isso ele a busca. A natureza do ser humano não foi feita para a mentira, embora muitas vezes ele se sinta tentado e muitas vezes sucumba diante do que a mentira pode oferecer. Mas pode oferecer tudo, menos a paz de espírito. Por isso Herodes foi atormentado por ter escolhido a mentira, por ter rejeitado a verdade que ele bem conhecia. Que sejamos capazes de verdadeiramente amar a verdade, desejá-la, nos comprometermos com ela e, sobretudo, que tenhamos a coragem de pagar o preço dela, que às vezes é um preço caro, mas que vale cada centavo. Rezemos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.